Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos aqui hoje para quê? Para que nós possamos dar continuidade aí àquilo que nós temos tanto a falar com vocês, ainda nessa parte inicial, nessa forma de pensar o texto, que é uma parte que vai auxiliar a gente na hora que a gente estiver falando sobre interpretação de forma mais específica, que é exatamente essa parte de teoria textual. Como vocês bem sabem, a gente vem tentando falar isso desde o começo, o nosso objetivo aqui é falar sobre teoria textual de uma forma geral, até porque, por mais que esse seja um curso que tem o objetivo de começar do zero, claro, a ideia é que nós comecemos do zero, a gente não parte de vocês com a ideia de que vocês são uma página em branco, que eu vou escrever tudo aquilo que eu bem desejar, aquilo que eu bem entender. Na verdade, a gente tem bastante consciência de que eu consigo aproveitar o seu conhecimento para que você possa trabalhar melhor com os aspectos do texto, para que você possa trabalhar melhor com uma série de outros aspectos. Por isso que hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre gêneros textuais, dando continuidade e fechando aqui a nossa vida com relação àquilo que nós entendemos como tipologia textual, que a gente falou com tanto cuidado da última vez que nós estivemos juntos, né? Então, o que acontece? Quando a gente pensa em tipologia textual, como você deve bem se lembrar, nós estávamos falando ali diretamente de algumas ideias específicas, né? Que ideias específicas eram essas? Vamos relembrar juntos aqui. A gente tinha aquela noção de que o tipo textual é um grande conjunto e dentro desse grande conjunto eu consigo pensar uma série de outras coisas e dentro desse grande conjunto eu consigo pensar uma série de textos que vão se encaixar, sendo colocados ali naquele ponto, né, assim, ali naquele ponto como gêneros pertencentes a esse texto. A gente trabalha com a ideia de forma bem específica de que a tipologia é alguma coisa muito subjetiva, a tipologia está no ramo da abstração e somente quando nós passamos para o ramo do gênero é que a gente entra na ideia do concreto. A coisa específica só acontece a partir do momento que a gente está falando sobre gênero textual. Por isso que ao falar sobre, né, quando a gente para falar sobre tipologia, obrigatoriamente a gente precisa falar sobre gênero, porque a gente vai sair de um aspecto extremamente amplo, um aspecto extremamente vasto, e a gente acaba tendo que pensar e a gente acaba tendo que falar sobre aspectos que são mais específicos, sobre aspectos que estão relacionados à concretude. Então, o tipo textual só se concretiza a partir do momento que ele entra em contato com a sociedade por meio do seu gênero textual. Por isso que a gente começa aqui pensando o seguinte: o que vem a ser gênero textual? Né? A gente precisa pensar exatamente o que seria um gênero textual. Aí a gente vai entender o seguinte, ó. O que é gênero textual? Nesse caso, são gêneros textuais, então a gente começa pensando assim, ó, são gêneros textuais que constituem os tipos textuais. Então, peraí, vamos segurar aqui. Tipos textuais, deixa eu descer um piquitico aqui, ó. Tipos textuais, ou seja, enquanto os tipos são subjetivos, no caso dos gêneros, há concretude. A gente diz de forma muito tranquila e pensa de forma muito tranquila que aqui eu tenho a realização linguística do texto. Então, eu vou partir com a ideia de que somente quando o texto se transforma em gênero, ou seja, somente quando o texto é construído dentro da noção do gênero, é que a gente consegue dizer, é que a gente consegue pensar, vamos dizer assim, que estamos diante de alguma coisa concreta. Então, se eu falo assim, o tipo narrativo não é um texto que se concretizou, não é um texto que eu leio. Quando eu falo em leitura, a gente está falando sobre gênero. Por que isso é importante? Porque mais para frente, quando a gente chegar lá, né, depois que a gente der uma boa caminhada dentro do processo linguístico sintático, dentro do processo linguístico fonético e morfológico, quando a gente chegar lá na realização plena do texto, que é a hora em que você vai precisar trabalhar com a ideia de quê? É a hora que você vai precisar trabalhar com a ideia específica, vamos dizer assim, de interpretação de texto, é que a gente vai estar realmente com essas ideias cristalizadas. Por que isso, galera? Porque a gente compreende da seguinte forma:
todas as vezes que eu olho para um gênero, que eu vejo um texto que se realiza dentro da sociedade, é que eu posso dizer que esse texto é interpretável, que eu posso dizer que esse texto se constrói como uma base, vamos dizer assim, de interpretação e de estudo. Sem que esse texto se concretize dentro da sociedade, eu não consigo dizer que há base de estudo, eu não consigo dizer que há absolutamente nada. Então a tipologia, ela não vai ser cobrada de vocês a partir de um aspecto abstrato. A tipologia vai ser cobrada de vocês a partir de um aspecto de concretização em meio à sociedade, por meio desses gêneros textuais que a gente trabalha. Então, os gêneros textuais, eles vão ter essa função. É esse texto que a gente interpreta, é esse texto que a gente vê, esse texto que a gente entende. E aí é lógico que, da mesma forma como acontecia lá, quando a gente estava falando sobre a tipologia, né? Nesse nosso caso aqui, vai nos interessar muito o objetivo do texto. A gente já começa pensando no objetivo do texto, né? Perdão aqui, vamos dar uma apagadinha. Então, eu tenho a ideia, então, de um objetivo do texto, e esse objetivo do texto aqui, que estará relacionado diretamente, como você bem sabe também, é esse objetivo que estará diretamente relacionado à tipologia textual. Então, na tipologia, não gostei dessa cor aqui não, Wagner. Apague essa cor aqui. Vamos caçar aqui um vermelhinho. Vamos lá. Aqui a gente vai estar ligado, então, à ideia da tipologia textual, né? Então, tipologia textual vai estar relacionada diretamente com essa noção aí dos objetivos. Vou ser muito sincero com vocês, tipologia. Vou ser muito sincero com vocês. O que você precisa sempre pensar? Que conforme você conhece melhor o texto, e aí a ideia é essa, né? A sua preparação, ela precisa se basear, ela precisa se fundamentar num conhecimento mais completo do texto, mas com mais profundo você conhece aquele texto, com maior profundidade tendo conhecido o texto, mais fácil vai ser, a ideia é exatamente essa, mais fácil se torna de você interpretar e você conseguir perceber claramente todos os elementos envolvidos naquela construção. Então, a ideia básica que a gente trabalha é, se eu conheço muito bem a tipologia textual, se eu conheço muito bem os gêneros textuais, eu já adiantei um bom pedaço, vamos dizer assim, eu já construí um bom pedaço de adiantamento no meu entendimento com relação aos textos. Sempre lembrando que aqui com a gente, o nosso objetivo é sempre pensar que está tudo interligado. O seu texto vai estar interligado com a gramática, porque ele é construído a partir de elementos gramaticais, vai estar interligado com a morfologia, porque ele se alimenta de elementos morfológicos, que são as palavras, ele vai estar relacionado com a fonética, porque a palavra nasce dentro de uma perspectiva de fala, depois é que ela se transforma em escrita, e aí a gente entra com processo, né, com processos diferentes, ortográficos, então está tudo entremeado. E compreender, dentro do aspecto de linguagem, que nada é separado, que nada é colocado de uma forma apartada, funciona muito e auxilia a nossa compreensão com relação ao texto. Então, por isso que a gente vai bater muito nessa tecla, por isso que a gente vai conversar muito a respeito de todas essas situações. E aí eu queria trabalhar com vocês aqui, começar trabalhando com vocês, os nossos gêneros, né? Dentro da tipologia, então aqui em cima, ó, eu apresento para vocês a nossa tipologia. Então, dentro da tipologia do texto narrativo, quais são os tipos de texto que a gente vai destacar para vocês? A gente vai destacar o conto, né? A gente vai destacar, além do conto, a gente vai destacar a crônica. Eu diria para vocês que essa crônica aqui, ó, é extremamente importante, né? Então a gente tem esse texto aqui como sendo o texto mais cobrado nos últimos tempos. Então é um texto extremamente cobrado de vocês nos últimos tempos. A gente visualiza isso muito claramente porque é um texto moderno, né? É um texto completamente moderno, então a gente consegue perceber uma série de elementos que são importantes. E aí a gente também vai perceber o quê? A gente também vai trabalhar com a ideia de que esses textos, trabalhando dentro desse processo da tipologia, você vai conseguir trabalhar ali com características que são específicas. Vamos imaginar o que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, olha só.
Quando você tem um conto, você vai precisar trabalhar com a ideia do conto como uma narrativa curta, né? Então, a canetinha sacaneia a gente aqui, ó. Mas uma narrativa curta e com um recorte específico. Então, eu tenho um recorte específico. Quando eu trabalho, por exemplo, com uma fábula, vou deixar a conta por último, eu tenho o quê? Também uma narrativa curta. Eu coloquei para vocês aqui a ideia das duas principais, né, das três principais narrativas curtas que a gente tem, e com características que são caráter moralizante. Então, toda fábula é moralizante e toda fábula vai se utilizar de processos de personificação. Por quê? Porque para ser fábula, você precisa trabalhar com elementos, né? Você vai precisar trabalhar com personagens que são animais ou elementos personificados. Então, a personagem é personificado. O que é personificação? Personificação, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente vai falando especificamente sobre a parte estilística do texto, estilística da linguagem. Personificação é sempre que eu pego um elemento que não é humano e atribuo a esse elemento que não é humano características que lhe tornam humanos ali dentro, né? Características humanas que são construídas dentro desse texto. Beleza. Pensando dessa forma, a gente vai trabalhar então com apareceu ali, tem uma moral no final, você tem uma explicação. O objetivo daquele texto é trazer um aprendizado. Todas as vezes que eu penso que o objetivo do texto é trazer um aprendizado, eu vou trabalhar com a ideia específica de que se trata de uma fábula, porque eu tenho os animaizinhos que subiram de 2 em 2, aquela coisa toda, né? Os animaizinhos que conversam, eles que têm características completamente humanizadas. Beleza? Além disso, o que a gente vai perceber aqui? Ó? Vamos dar uma olhada? A gente vai ter ainda a crônica. Quando eu trabalho com essa ideia da crônica, eu vou partir do seguinte pressuposto. Vamos sapecar um azulzinho aqui, ó. Vamos sapecar um azulzinho aqui, ó. A gente vai entender o seguinte, ó. Quando eu trabalho com essa ideia da crônica, eu vou trabalhar com a noção de ter um texto curto, com uma linguagem leve, com, além dessa linguagem leve, uma temática corriqueira. Então, ó, temática corriqueira, ou seja, é alguma coisa do cotidiano das pessoas, não é alguma coisa extremamente pesada, na verdade, assim, né? É um texto um pouco mais leve, trabalhando com alguns temas que talvez não fossem temas tão específicos e tão utilizados dentro de uma perspectiva, sendo essa perspectiva uma perspectiva muito mais literária. Aqui a gente vai ter o texto um pouco mais paz e amor, o texto um pouquinho mais leve, com literalmente com uma construção um pouco mais tranquila com relação à temática, não é uma temática tão clássica nem nada disso. A crônica acabou se tornando nos últimos tempos o gênero preferido, né? Assim, a gente trabalha com a crônica sempre como um dos gêneros preferidos porque ela é um texto fácil de ler, é um texto que flui bastante. Você tem o texto, ele vai se desenvolvendo de forma muito tranquila, o texto se desenvolve de forma muito corriqueira, vamos dizer assim, né? E além disso, você ainda tem ali a leveza trazida por essa linguagem, esse pensamento todo, beleza? Além disso, você vai precisar sempre pensar na seguinte ideia, que é possível, deu uma tretinha aqui, mas a gente vai trabalhar com a noção de que é possível que tenhamos, então, ó, possível que se tenha, que se tenha humor, é possível que se tenha humor, mas nem sempre vai ter, e a gente vem percebendo nos últimos tempos que, peraí, vamos só apagar esse negocinho aqui que eu estava fazendo um testezinho, a gente vem percebendo nos últimos tempos que essa fórmula textual tem se tornado cada vez mais cobrada de vocês. E aí você saber o que é uma fábula, você saber o que caracteriza uma fábula, é sempre muito interessante. Você saber o que constrói uma fábula como uma fábula
é sempre muito interessante. Por quê? Porque você vai pensar o seguinte: massa, então aqui eu tenho uma fábula, ou eu tenho uma crônica, ou eu tenho um conto, eu já sei que ele é mais curto, eu já sei que ele vai ter, que a crônica, por exemplo, vai ter uma linguagem mais próxima da nossa realidade, então, de forma geral, eu consigo me comportar melhor. Eu consigo olhar para as coisas de forma mais tranquila. Tranquilo? Aí a gente vai perceber o seguinte, galera, a gente vai perceber que, além desse tipo de texto, é muito comum que vocês tenham a cobrança de um outro tipo de texto, que é o chamado texto argumentativo, né? Assim, então a gente vai perceber que o texto argumentativo, ele aparece para vocês fundamentalmente em 3 gêneros. A dissertação, que é o texto mais acadêmico, e aí a gente vai trabalhar aqui, com uma noção do impessoal. Então, impessoalidade, eu trabalho com a ideia da impessoalidade, em que nível, né? Eu trabalho com a ideia da impessoalidade no sentido de que, se eu tenho um texto científico, esse texto não pode trazer opiniões, ou pelo menos é assim que a gente pensa, não pode trazer opiniões que sejam extremamente pessoalizadas. São informações mais impessoais, são informações mais ligadas ao ramo, vamos dizer assim, da chamada verdade absoluta, né? O texto científico, ele é um texto diferente, ele é um texto distinto, ele é um texto que trabalha com muita impessoalidade, ele é um texto que trabalha com muita noção de um texto mais próximo do explicativo, né? Assim, porque ele tem uma tese a defender, ele tem argumentos, e ele quer te convencer pela profundidade que esses argumentos apresentam. Ele não quer te convencer pura e simplesmente pelo fato de você se aproximar. É interessante da gente perceber uma coisa importante. Nem todo texto argumentativo será um texto persuasivo. O que é um texto persuasivo, então? Né? Assim, só para lembrar vocês, a gente vai trabalhar com a ideia do seguinte: o texto persuasivo é um texto de convencimento. Eu escrevo um texto para que esse texto convença você, né, a mudar de opinião. O texto persuasivo funciona dessa forma. Quando eu penso em um texto argumentativo, ele pode ou não ser um texto persuasivo. No caso de uma dissertação, o que a gente compreende? A dissertação trabalha com a ideia de sustentar uma ideia. Então aqui, eu penso exatamente a noção de que a minha dissertação, né, ela vai querer, dentro do texto argumentativo, ou seja, a dissertação argumentativa, ela tem por objetivo, perdãozinho aqui, vamos dar uma subidinha para cá, ela tem por objetivo fazer o quê? Ela parte do pressuposto de que haverá a defesa de uma tese. Então, o objetivo é o quê? Defender uma tese. O que significa defender uma tese? Significa dizer necessariamente que você vai apresentar argumentos para sustentar a tese. Então você já pensa nisso, sustentar a tese. Então você já vai partir da ideia de que um texto argumentativo, você precisa colocar isso na sua cabeça, é diferente de um texto persuasivo. Nem todo texto argumentativo será um texto persuasivo, né? A ideia não é a mesma. Ainda que eu possa ter textos, né? Na verdade, os textos persuasivos, em essência, são textos argumentativos, mas também não é obrigatoriamente, porque se você para pensar, se você constrói, por exemplo, um texto publicitário, seja ele uma campanha, seja ele uma tentativa de venda de qualquer coisa, um texto publicitário ele é persuasivo, porque ele quer te convencer de alguma coisa, mas ele não é argumentativo. Ele se utiliza de outras estratégias de convencimento, né? Assim, aquela ideia da tentativa de pertencer a um determinado grupo, né? A noção que nós vamos ter ali desse pertencimento a um determinado grupo a partir do momento que você produz, né? Que você consome, mas não é um texto argumentativo. Então, principal diferença que eu queria passar para vocês neste momentinho aqui, que eu acho essencial, é você pensar que o texto argumentativo é diferente do texto persuasivo. E aí a gente parte para o seguinte, além desses textos, eu vou ter outros 2 textos
muito corriqueiros também de serem cobrados de vocês, que são o artigo de opinião. Então eu tenho o artigo de opinião e tenho a carta argumentativa. Normalmente, esses dois textos aqui, eles se aproximam, a gente vai dizer que aproximam-se dos persuasivos. Então a gente vai entender que eles são persuasivos em essência, né? Por quê? Porque na carta argumentativa você envia uma carta para um determinado ser, para um determinado destinatário, e esse destinatário vai ter como objetivo comprar a sua ideia. Eu quero te convencer realmente de que o problema que eu apresento é verdadeiramente um problema, ou então daquilo que eu denuncio que é verdadeiramente uma denúncia, que é alguma coisa mais séria. Eu quero fazer com que você modifique a sua forma de pensar. A partir do momento que eu quero fazer com que você modifique sua forma de pensar, eu tenho persuasão, muitas vezes acompanhada de argumentos. Então, aqui no nosso caso, a gente vai ver o seguinte, ó. No caso da nossa querida carta argumentativa, você tem uma estrutura diferente, né? Porque é uma estrutura de carta. Então, a gente vai trabalhar com a ideia de uma estrutura específica, certo? Então, ó, estrutura específica. Além disso, você continua tendo o quê? Tese mais argumentos. Você precisa ter tese mais argumentos. Wagner, então quer dizer que todo texto argumentativo terá tese? Sim. E se ele é argumentativo, todo texto argumentativo vai ter o quê? Necessariamente, todo texto argumentativo terá argumentos. Por isso que ele é chamado de argumentativo. Mas são argumentos que servirão para sustentar quem? São argumentos que existirão para sustentar a sua tese. A ideia básica é essa. Eu parto desse pressuposto, tá? Eu parto exatamente da ideia de que os argumentos estarão ali ou para te convencer ou para tentar, não é assim, simplesmente sustentar a minha tese. Wagner, a carta argumentativa sempre vai ser persuasiva? Não. Tanto é que aqui, ó, eu coloco para vocês que aproximam-se. É quase sempre eles são utilizados para persuadir alguém. E no artigo de opinião? O artigo de opinião tem muita cara de texto persuasivo. Por quê? Ele é escrito em primeira pessoa, né? Então deixa eu marcar aqui, porque eu acho que eu troquei a cor muito antes. Ele é escrito em primeira pessoa, certo? Porque você declara claramente que você tem uma opinião. Ele é, além de escrito em primeira pessoa, ele apresenta tese também, mais argumentos, e é opinião de uma só pessoa. Por ser opinião declarada de uma só pessoa, a ideia é exatamente a de que a noção, né, assim, a noção que nós vamos ter é a de que o objetivo de um artigo, né, de um artigo de opinião é exatamente fazer com que as pessoas compreendam que você, como pessoa, tem uma opinião e você quer fazer com que aquelas outras pessoas também a tenham. Então você quer fazer com que haja uma modificação com relação a quem? Uma modificação com relação à opinião daquela determinada pessoa. Então, a gente acaba tendo uma expectativa muito específica. Beleza? Além disso, Wagner, o que mais que a gente vai ter? A gente vai ter ainda textos que são muito importantes? Sim, textos de caráter expositivo, né? Para quem não se recorda, a ideia do texto expositivo está relacionado com uma explicação. O que a gente encontra muito? Texto didático, aparecendo lá na prova de vocês, e texto científico aparecendo na prova de vocês. Quais vão ser as características essenciais de todos esses textos aqui, ó? Nesse caso, eu tenho impessoalidade. Por que eu vou ter impessoalidade, Wagner? Exatamente porque nós vamos construir a ideia de que eu estou explicando. Eu não estou apresentando argumentos. Então, a nossa ideia aqui, ó, é não devemos argumentar. Então, não vamos argumentar. O que nós vamos simplesmente fazer?
nós vamos simplesmente apresentar o tema. Então, ó, apresentar o tema. Por isso que, essencialmente, nós temos isso em textos de caráter extremamente explicativo. Porque, na realidade, o que acontece? Na realidade, nós vamos ter textos que buscam explicar para o seu leitor um determinado tema sem que ele tenha que se posicionar. Então, se você não tem nenhum tema posicionado, sabe assim, você tem um tema tratado dentro daquele assunto e aquele assunto ali surge e você precisa lidar com aquele assunto, né? Você precisa construir uma ideia de explicação àquele assunto. Por isso que você vai se prender em outras estratégias. Estratégias de convencimento são diferentes de estratégias de argumentação, que são diferentes de estratégias de persuasão e de explicação. Tudo bem até aqui? Então, o que a gente pensa aqui, ó? A gente vai trabalhar com essa ideia, então, de que eu tenho tanto texto didático quanto texto científico como mais presentes. Você vai trabalhar necessariamente e vai trabalhar mesmo com essa construçãozinha mais fácil aqui, ó, da impessoalidade. A impessoalidade aparece com muita força, né, assim, e a ausência desse argumento, né, assim, com a presença essencialmente de uma explicação no lugar de uma argumentação. Então não é o argumento, né, assim, a gente vai trabalhar ali com uma noção meramente explicativa. Então vocês vão poder dizer nesse caso que variam e precisam variar, né, assim, variam as estratégias linguísticas. Por que essas estratégias linguísticas precisam variar? Exatamente porque sempre que você trabalha com uma noção de estratégia, né, do grego estratégia, a gente vai perceber a seguinte noção, a gente vai reparar na seguinte ideia, né, assim, eu trabalho com estratégias que façam com que eu consiga alcançar de forma mais firme os meus objetivos. Então, eu traço um objetivo. O meu objetivo é te explicar uma determinada situação. O meu objetivo é te explicar um determinado caso, um determinado tema. Massa. Pensei exatamente nessa noção. Vou te explicar. Vou precisar explicar a você alguma coisa. Aí eu me utilizo de determinadas estratégias para alcançar isso. Então, eu vou me utilizar, por exemplo, do código que explica o código. Mais para frente, mais para o final do curso, a gente vai retomar algumas impressões que são muito importantes e que a gente trabalha muito com elas exatamente para você conseguir compreender essas nuances todas, né? A gente já falou aqui num determinado momento dessa noção da metalinguagem. Então, eu vou apelar para a metalinguagem para me sustentar, para me ajudar a sustentar. Então, você sempre vai partir do objetivo que aquele texto terá para alcançar. Então, assim, quanto mais você tiver conhecimento do que é um gênero literário, um gênero textual, o que é um tipo textual, melhor será para a sua vida. Você vai conseguir andar, vamos dizer assim, de forma mais tranquila quando se deparar com os textos, tá? E aí é lógico, né? Agora a gente faz uma pequena paradinha, né? Assim, já quero inclusive agradecer imensamente a presença de todos vocês, né? Então aí o meu Instagram, né? Assim, tô aí, professor Wagner Santos, sou eu mesmo. A gente faz uma paradinha nessa noção do texto para a gente conseguir atacar agora as coisas específicas. Então, nesse primeiro bloco, né, nesse primeiro módulo, a gente trabalhou com o texto porque você está aí treinando, você está em contato com o texto. Não adianta também eu pensar que você vai largar o contato com o texto para começar na fonologia, para começar na fonética. Não é assim que funciona. Ainda que tenha o objetivo da gente começar daqui, ó, do zero. Ainda que o nosso objetivo seja começar do zero, esse começo do zero não é completamente do zero quando a gente considera que você já é alfabetizado, quando eu considero que você já é um leitor. Tudo bem? Então, fica com a gente, cola com a gente que é sempre muito sucesso aqui, porque agora a gente vai começar a falar das partes um pouco mais linguísticas, vamos dizer assim. Beleza? Então a gente se encontra aqui a qualquer momento, estou à disposição, como você bem sabe. E é isso aí. Bora que só bora? Bora que só bora.